Qual é a pior novela da história da Globo? Pra mim, sem dúvida nenhuma, essa novela se chama Bang Bang. Porque, meu Deus do céu, que novela ruim foi essa? Eu já até fiz alguns vídeos falando sobre Bang Bang e algumas pessoas até discordaram de mim falando que gostavam bastante de Bang Bang. Depois eu fui conversar com essas pessoas e notei que geralmente quem gostava de Bang Bang era porque na época ou era criança ou era adolescente, e aí a gente começa a entender por que eles gostavam dela, justamente porque Bang Bang tinha toda uma questão lúdica, tinha bastante desenhos, tinham bastante gráficos e os personagens eram bastante caricatos, o que fazia sentido, afinal era uma novela lúdica, o que fazia o público mais jovem curtir. Mas o público adulto não curtiu muito Bang Bang. Esse é Paul Bullock, o homem mais rico e temido da cidade de Albuquerque. Estou ouvindo e estou gostando. Ele é o pai da corajosa Diana e do jovem Neon. Em 2005, quando a novela foi lançada, eu tinha meus 19 anos, então eu era jovem também. Porém, esses gráficos aí não foram suficientes para me prender a assistir a novela Bang Bang. Pelo contrário, só me fez pegar uma raiva, um ranço dessa trama aí do Mário Prata. Para complicar tudo ainda, Bang Bang acabou se tornando a pior novela em termos de audiência até então. Ou seja, até aquele momento nenhuma novela das 7 tinha sido tão fracassada quanto a novela Bang Bang. E aí, para aumentar ainda mais a confusão, qual era a novela que passava no horário das 18 horas? Simplesmente a novela Alma Gêmea, que, para você que não sabe, é a novela do século de maior audiência do horário das 18 horas. Ou seja, a gente tinha às 7 horas a pior audiência e às 18 horas a melhor audiência de todas. Aí você vai me dizer assim, Bang Bang não era tão ruim. Talvez se eu olhar com os olhos de hoje, eu posso concordar com você, né? Porque se a gente for comparar Bang Bang com outras novelas, como Fuzue, como a que tá passando agora, A Família é Tudo, Pega Pega, Bang Bang, ó, é muito melhor. Mas se a gente comparar com as novelas até então feitas, não dá. Bang Bang foi um verdadeiro mico. Não é à toa que na época até a crítica especializada questionava a Globo porque simplesmente não encerra a novela. O próprio autor Carlos Lombardi sugeriu à Globo fazer um terremoto para matar metade dos personagens da trama. Tá certo que você vai me perguntar aí, ué, Carlos Lombardi, a novela não era do Mário Prata? Você não falou que foi o Mário Prata que escreveu essa trama? Pois é, a novela era tão confusa que até o autor da trama, o autor original, o Mário Prata, acabou saindo com apenas 34 capítulos. Mas ele não foi substituído apenas porque a novela estava confusa e com baixa audiência, mas sim porque o Mário Prata infelizmente teve um problema de saúde na época e acabou não voltando. No início os colaboradores acabaram fazendo alguns capítulos e depois a Globo acabou escalando o Carlos Lombardi, que chegou lá pé da vida querendo cancelar toda a novela. Queria começar tudo do zero, assim como Jeanette Claire fez algumas décadas antes na novela Anastácia, onde ela fez um terremoto, acabou matando quase a metade do elenco e continuou uma novela alguns anos depois dentro do enredo. Aqui o Carlos Lombardi queria fazer a mesma coisa, mas a Globo achou que seria arriscado demais. Ou seja, ele só começou a enfeitar, digamos, o cocô da novela. Se com Mário Prata a novela focava bastante na questão do drama e do romance, o Carlos Lombardi pensou assim, essa novela é uma verdadeira galhofa, ninguém tá levando isso aqui a sério, tem que ter mais comédia. E a gente sabe que o Carlos Lombardi é craque de fazer essa comédia com aventura, com ação no horário das 19 horas e também começou a encher de homens sem camisa
uma especialidade aí de Carlos Lombardi, justamente com mulheres com decotes. O Carlos Lombardi falou isso aqui na época. Existiu uma grande rejeição por parte do público. Todo mundo sabia que era um projeto ousado e tinha virado um projeto ousado sem dono. Quer dizer, quando o Prata saiu, a novela perdeu a personalidade. O Lombardi acabou falando isso ao livro Autores, Histórias da Teledramaturgia, e acabou revelando esses bastidores aí da novela Bang Bang. E quando ele fala que era um projeto ousado, era mesmo um projeto ousado de Mário Prata. Para você ter uma ideia, a novela começou em 2005. Esse projeto do Mário Prata, ele desenvolveu em 1987, quando ele estava escrevendo a novela Helena, lá na TV Manchete. Ele chegou a apresentar o projeto para a Rede Manchete, que topou, mas depois acabou desistindo da ideia. Porém, o Mário Prata não desistiu. Ele foi apresentar o mesmo projeto para o SBT, que também topou, mas depois desistiu, porque você sabe como que é, né? Silvio Santos decidiu parar com as novelas do SBT e acabou fazendo uma novela, digamos, um pouco mais barata. Depois do Mário Prata, em 95, salvo engano, foi trabalhar na Bandeirantes e foi apresentar o projeto novamente, mas novamente o projeto foi descartado, até que em 2005 ele conseguiu finalmente emplacar a novela Bang Bang. Ou seja, esses quase 20 anos tomando não tinha um bom motivo, né? Que a novela não era nada daquilo que a gente esperava. De repente era aquela questão assim, né? A expectativa versus a realidade, porque a novela foi um verdadeiro show de horrores. Para quem não se lembra da novela Bang Bang, ela era um western feijoada. Para quem não sabe o que é o western feijoada, é justamente essa questão de tentar fazer um faroeste, um velho oeste, usando a nossa cultura, meio que misturando, né? A cultura brasileira, misturando com a cultura norte-americana. Afinal, é um gênero bastante conhecido do público americano, mas que funciona lá. Tanto que algumas das críticas eram justamente por causa dessa americanização, vamos dizer assim, que o público não estava entendendo nada. Sabe o que era engraçado? Era que os personagens, eles tinham um sotaque carioca e ao mesmo tempo eles falavam algumas palavras em inglês. Era realmente muito torturante assistir aquela novela Bang Bang, aquele humor difícil de compreender. O Carlos Lombardi mesmo, quando pegou a novela, ele chegou a dizer que Bang Bang parecia um monte de gente fantasiada contando uma história aleatória, porque ela se levava a sério demais. E olha isso aqui, tem como levar isso aqui a sério? Mas a princípio o Mário Prata tentou levar a sério a situação. E sabe o que é o mais curioso? É que naquele período o Brasil estava naquele momento que discutia: e aí, vamos liberar a arma ou não vamos liberar as armas? E alguns atores que fizeram essa novela até fizeram campanha contra o uso de armas. Então o Brasil estava polarizado naquele momento sobre esse tema. E aí vem uma novela justamente que fala sobre armas livres ali, né? Pelo menos no contexto da cidade de Albuquerque. E o que rolou? Um cancelamento da novela de ambos os lados, porque o povo pró-armas acreditava que a Globo estava fazendo uma propaganda mostrando que pessoas armadas seriam pessoas violentas. Já por outro lado, o pessoal que era contra as armas acreditava que a novela fazia uma glamorização das armas. Na época, a mídia até acusou a trama de ser politicamente correta. Afinal de contas, muitas das vezes os bandidos não eram mortos, mas sim deixavam eles escapar, justamente para evitar esse choque. Imagina, às 7 horas você vê uma carnificina. Então, apesar de ter muito tiro, bala, pouca morte acontecia na trama. Ou seja, não teria como essa novela ser levada a sério. E eu acho que talvez isso foi o maior erro do Mário Prata no início, ter levado a história a sério demais. Talvez se ele já tivesse entrado com humor, ele teria conquistado o público e dessa forma Bang Bang não seria um baita de um fracasso. Mas eu confesso pra você, o que eu mais detestava nessa novela, sem dúvida nenhuma, eram as atuações da protagonista Fernanda Lima. Pelo amor de Deus,
o que foi aquilo? Se hoje a gente critica Rafa Kalimann, Jade Picon, é porque você não viu Fernanda Lima. Algumas pessoas acham que esse fenômeno de gente sem talento fazer novelas é coisa atual porque tem seguidores, mas lá atrás diversos modelos só porque eram bonitos conseguiam papéis em novelas. Eu quero ver a cara de quem quis me matar. Vamos, anda. Tire as máscaras. São aqueles que estavam em Santa Fé. Mão na cabeça, aquele papo de barriga de abutre, bucho de minhoca vai valer pra vocês também. Pra você ter uma ideia, até o Lima Duarte detonou a escalação de Fernanda Lima pro papel. Olha aqui o que ele disse. O povo não aceitou o Bang Bang. Colocaram a moça, Fernanda Lima, disseram que era bonita, mas a vestiram demais. Aí teve de ser atriz e ficou muito ruim pra ela. Imagina só, o Lima Duarte falando isso hoje ia dar uma dor de cabeça pra ele, hein? Mas a Fernanda Lima decepcionou demais, tanto que depois ela só foi fazer outra novela alguns anos depois, que foi Pé na Jaca, que também foi pessimamente, foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi. E aí ela disse que jamais voltaria a fazer uma novela, já que é uma coisa difícil essa questão de interpretar. Mas ela demorou um pouco para entender isso, tanto que por muito tempo ela falou que ficou bastante magoada com as críticas que ela acabou recebendo. Mas fazer o que, né? Não dá para engolir. O fato é que 19 anos depois, Bang Bang ainda continua sendo uma das piores novelas já feitas pela emissora. Não é mais a pior audiência da história da Globo no horário das 19 horas, porque outras diversas novelas já conseguiram ser pior do que Bang Bang. Mas se eu for fazer um ranking para colocar as piores novelas, com certeza eu colocaria Bang Bang entre elas. E aí eu tô falando de um momento em que a Globo fazia novelas boas, né? Porque senão a gente vai colocar todas as últimas novelas das 7, porque tirando Vai na Fé, o resto é até sofrível assistir nessa faixa de horário. Mas agora eu quero saber de vocês se lembram da novela Bang Bang? Vocês curtiam? Comenta aí, tô muito curioso para saber sua opinião. Ó, vou deixar 2 vídeos sobre novelas aqui, caso você tenha interesse de assistir. Então até a próxima noveleira dos Sedentos por Spoilers. Fui!